Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao videocast do Instituto Camaleão. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente e fundadora do Instituto Camaleão e a gente está fazendo esses conteúdos para a gente poder conversar um pouquinho sobre assuntos do universo oncológico. Hoje está com a gente aqui a Laura Murta. A Laura é biomédica, graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, mestre em Ciências Médicas pela UERJ, possui graduação em Avaliação de Tecnologias em Saúde pelo curso de pós-grado à distância de Avaliação e Tecnologias Sanitárias do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária em Buenos Aires. Atua desde 2011 nas áreas de Avaliação de Tecnologias em Saúde, Saúde baseada em Evidências e Economia da Saúde. Atualmente é Head de Health Economics na Origin Health e host do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Laura, seja bem-vinda, é um prazer te ter aqui com a gente. Eu queria começar, Obrigada. Laura, te perguntando sobre o que é a avaliação de tecnologia em saúde, né? A gente ouve falar, mas assim, o que de fato a gente está falando quando a gente fala sobre isso? Flávia, obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui falando, né? E agradecer também ao Instituto Camaleão por essa iniciativa. Acho que é super importante trazer esse debate sobre avaliação de tecnologias em saúde, né? ATS, para os pacientes também, acho que para toda a sociedade, já que a gente faz parte disso, assim, por definição, a ATS, eu vou começar a falar ATS agora, mas que eu quero dizer que a avaliação de tecnologias em saúde, ela é considerada como um processo multidisciplinar, com métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia em saúde em diferentes pontos do seu ciclo de vida. E é muito interessante quando a gente fala de diferentes pontos do ciclo de vida, porque a gente pensa muito na ATS para incorporar tecnologias, né? Quando a gente pensa ali na Conitec ou na saúde suplementar, mas a ATS ela também pode ser usada ali num contexto para precificar tecnologias, né? Ou até mesmo para desincorporar tecnologias a partir do momento que a gente entende que existem outras alternativas que são mais eficazes, mais efetivas ou com perfil de segurança até melhor. E o grande propósito, né, do porquê que a gente desenvolve esse tipo de análise é informar a tomada de decisão em saúde, para que a gente tenha um sistema que seja equitativo, né, eficiente, no sentido de oferecer para o paciente o melhor dentro daquilo que o gestor pode pagar e também de alta qualidade. Então, a ATS ela é um método científico que vai justamente dar suporte ao processo de tomada de decisão para que a gente garanta uma melhor utilização dos recursos. A gente pensa muito nessa questão desse conceito da eficiência. E a ATS, ela considera múltiplos contextos, né? Como eu falei, ela é um processo multidisciplinar. Então, a gente tem um debate muito sobre os aspectos clínicos, e aí vem essa discussão de eficácia, de efetividade, né? De segurança, dos benefícios que essa tecnologia traz, mas a gente também tem aspectos econômicos, e aí entra a grande discussão da custo-efetividade, do impacto orçamentário, do próprio conceito da eficiência, e também domínios que são relacionados ao paciente, né? O impacto social, a ética, a conveniência, a aceitabilidade daquele tratamento, e aspectos também que são organizacionais, como difusão, logística, né? Toda a capacitação e utilização dessa tecnologia. Perfeito. E tu comentaste em relação ao paciente, né? Por que a gente... É importante para o paciente e para a sociedade, né? Para as pessoas saberem que existe e como que funciona a avaliação de tecnologia em saúde, né? Como que a gente precisa que a sociedade também esteja ciente de que existe esse método, né? Que a escolha das tecnologias, ela tem uma base aí científica nesse sentido, né? Eu acho que esse é um conceito que acho que até eu não conhecia antes de vir trabalhar com isso, né? Não é, por exemplo, uma coisa que a gente estuda até nas faculdades de saúde ou até não sei, administração, alguma coisa assim. Eu acho que é muito importante porque a gente, enquanto sociedade, precisa contribuir nesse processo de tomada de decisão. E a gente tem diferentes pontos de vista, né? Se a gente olha para o médico, ele tem um ponto de vista que às vezes pode ser diferente de um gestor, e aí tem a opinião do paciente, que no final, né, quem deveria estar no centro desse cuidado. Então, enquanto sociedade, é importante que a gente saiba como isso funciona, para que a gente entenda por que hoje no SUS a gente tem um conjunto de tecnologias disponíveis que tem esse reembolso, mas e na saúde suplementar a gente tem outro grupo, né? Como é que isso acontece? E se a gente olha
um cenário em que a gente tivesse recursos que não são limitados, talvez a gente tivesse uma avaliação como é feito pelas agências regulatórias. Então, a gente teria ali a avaliação da segurança, né? Porque também não adianta uma tecnologia ser eficaz se ela não é segura, e a gente teria a avaliação de eficácia e avaliação de qualidade de produção dessa tecnologia. Mas a gente não precisaria entrar nessa discussão econômica. E aí, quando a sociedade é envolvida nisso, a gente consegue trazer outros aspectos que são importantes para essa decisão, como, por exemplo, esses domínios que eu falei que são relacionados ao paciente, né? Aceitabilidade de tratamento, impacto social, a conveniência do tratamento, né? Às vezes você ter um medicamento de uso oral ou um medicamento que tem um espaçamento ali das doses maior, é importante a gente entender o quanto isso faz sentido para o paciente, né? E até mesmo os próprios desfechos, o que significa para o paciente, às vezes, ele conseguir ter uma melhora num determinado domínio de qualidade de vida ou conseguir atingir um determinado marco de movimento. Para a gente que não está naquele lugar, às vezes a gente não consegue ter essa visão, e com isso, quando o paciente traz esse olhar, traz esses aspectos, isso se torna muito importante. E aí a gente, enquanto sociedade, consegue contribuir para que esse processo aconteça, né, de uma forma mais transparente, eu acho que agregando esses múltiplos pontos de vista, né? Isso também falando um pouco da sociedade médica, que pode contribuir bastante com a prática clínica, até em processos anteriores, com criação de diretrizes e de guidelines que ajudem os tomadores de decisão a conseguir montar protocolos dentro daquilo que os sistemas conseguem pagar. Então, eu acho que esse é um conhecimento, no final, todos nós somos usuários, né, seja do SUS ou para quem tem os planos de saúde da saúde suplementar, que a gente consiga participar desse processo, né, com as nossas experiências, e agregando cada vez mais informações e mais contribuições para que essas decisões elas sejam cada vez mais robustas. Perfeito. É isso que tu comentaste do ponto de vista do paciente, né? A gente sabe que no câncer, muitas vezes a gente vai estar falando de tratamentos que são de prolongamento de vida ou de melhora de qualidade de vida, né? E isso é um ponto que o paciente que consegue dar seu depoimento, né? Então, essa participação realmente é muito importante, e que bom que hoje a gente tem mais espaços para os pacientes poderem se manifestar, né? As redes sociais ajudaram muito nesse sentido também, da gente poder difundir mais, né, a conversa sobre o que é conviver com uma doença, o que é a importância de um tratamento para esse paciente, né? E eu queria te perguntar a gente fala muito nessa questão orçamentária, né, dos recursos para a saúde. A gente sabe que a gente tem aí uma série de tecnologias, a cada ano aí a gente tem novas tecnologias chegando, e que bom que a gente tem cada vez mais opções terapêuticas, mas a gente sabe também que existe essa questão da limitação de recursos que a gente tem aí para ajudar esses pacientes. Pensando em novas tecnologias, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão da medicina personalizada, né? A medicina personalizada entrou aí na pauta nos últimos anos, aí, as últimas décadas, a gente tem ouvido falar muito sobre o quanto a medicina está cada vez mais individualizada e também específica para tumores, né? Mas eu queria perguntar para ti, qual a vantagem da medicina personalizada, da gente ter esse tipo de tecnologia para quem enfrenta o câncer, por exemplo? Olha, o que a gente vê, assim, até dentro, né, dos estudos, das evidências clínicas, é que a gente acaba tendo um tratamento que vai ser mais direcionado para aquele paciente, e com isso a gente vai ter resultados que, a princípio, seriam melhores, né? Eu falo a princípio seriam melhores porque a gente precisa entender, claro, sempre para cada tecnologia, como isso é sustentado em longo prazo, se esse perfil de eficácia, de aumento de sobrevida, ele vai se mantendo. Mas com isso, existe uma discussão muito importante, é que às vezes as tecnologias que são mais relacionados à medicina de precisão, um tratamento oncológico direcionado para um determinado perfil mutacional, né, ou que vai atuar para um determinado perfil específico de câncer, eles são tecnologias mais caras, né? Elas trazem um incremento de custo, muitas vezes justificado pela inovação tecnológica, mas o que a gente precisa pensar, e isso dentro do âmbito da ATS, o que a gente tenta modelar, é justamente mostrar se a gente consegue tratar esse paciente de uma forma mais personalizada, com um tratamento que é específico para aquela condição que ele tem, né?
que vai atuar numa via específica que está inerente ali à doença que ele tem. E ele evita usar uma tecnologia que é até mais barata, mas que não teria uma resposta, ou que impactaria em toxicidade, que impactaria em progressão, e ele teria que usar outras tecnologias posteriormente, precisaria de uma internação, teria complicações que também vão impactar em termos de custo. Como é que isso compensa o custo incremental que essa tecnologia né, relacionada à medicina de precisão, que é o que a gente está falando aqui, traz? Então, um grande ponto hoje que a gente tenta mostrar dentro da ATS é essa avaliação. Às vezes, a tecnologia que tem um custo maior, ela vai impactar numa melhora desse paciente, né? Ali, o paciente vai viver mais e vai viver melhor, e com isso ele vai evitar o uso de tecnologias que seriam desnecessárias, no sentido, tecnologias que não seriam exatamente eficazes ou efetivas para ele, ou que impactariam em toxicidade, levariam a complicações, e com isso a gente teria outros custos adicionais, né? Dentro da oncologia, a gente vê crescendo bastante, né, esse pool de tecnologias ali dentro da medicina de precisão. Mas a gente também tem isso para doenças raras, por exemplo, e aí a gente também fala de tumores raros, assim, isso acho que não é tão... As doenças raras, exatamente, os tumores raros, eles acabam ocupando ali cadeiras um pouco diferentes nesse debate, apesar de todos serem, né, por definição, ali com relação à epidemiologia, né, raros. Mas eu acho que o debate que a gente traz hoje é como essa inovação tecnológica, né, que se propõe a justificar esse incremento financeiro, ele consegue compensar quando a gente olha para um tratamento que é mais geral e que não é tão específico, que a gente sabe que poderia, se a gente usasse uma tecnologia, né, ali dentro desse contexto da medicina de precisão, poderia atender esse paciente muito melhor. Então, é um pouco dessa análise que a gente tenta fazer e tenta entender se faz sentido, porque claro que a gente sabe que tem tecnologias que podem não ter um perfil de eficácia ou de efetividade satisfatório e com isso agregar muito pouco, né? E aí acaba não justificando esse custo. Mas o que a gente tenta fazer é justamente contar essa história e modelar esses dados para que a gente consiga garantir que o paciente tenha o melhor tratamento no momento certo, né? E de acordo com o perfil dele. Então, garantindo aí para o paciente a melhor alternativa possível. Perfeito. E falando nas nossas alternativas aqui no cenário brasileiro, né? Os brasileiros hoje têm as melhores tecnologias disponíveis, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, no tratamento do câncer, ou a gente ainda está assim, muito longe do que poderia ser oferecido aqui no Brasil? A saúde suplementar e o SUS, no sentido da oncologia, eles têm ali realidades bastante diferentes, né? A gente vê que a disponibilidade, né, das tecnologias para tratar na oncologia são bem distintas. Claro que dentro do âmbito do SUS a gente tem a lógica da oncologia que é um pouco diferente, isso fica a cada serviço, mas existem estudos que mostram que, de fato, existe um gap, né? Estudos que tentam mostrar um pouco o que é preconizado e aquilo que hoje é fornecido, qual é o padrão de tratamento desses pacientes, para além do que está disponível ali no valor, né, que caberia, melhor dizendo, no valor das APACs, mostrando esse gap, de fato. Na saúde suplementar, a gente já tem um outro perfil, né? A gente tem um volume de tecnologias que estão lá incorporadas, e aí a gente precisa garantir que esses pacientes tenham acesso, no sentido de que a gente consiga mostrar que esse paciente tem o perfil que está definido ali numa diretriz de utilização para que ele possa ter acesso àquela tecnologia, mas a gente não deixa de pensar também que a inovação tecnológica ela é uma coisa que acontece numa velocidade muito rápida e que o processo de ATS ele acaba também tendo sendo um pouco limitado pela complexidade, pelo tema. A gente não tem aí muitas pessoas que consigam desenvolver esse tipo de análise. Então, isso também acaba impactando para além das questões econômicas, né? Então, assim, eu acho que no SUS existem já até dados que mostram isso, né, com relação a esse gap de tratamentos e aquilo que o paciente poderia usar, né, se a gente vai comparar uma diretriz internacional, um guideline internacional, frente àquilo que hoje tem cobertura pelo SUS.
Na saúde suplementar isso já ainda é um pouco melhor, mas é evidente que se a gente também fizesse um pouco dessa comparação, talvez a gente tivesse ali gaps, porque como eu falei, uma diretriz de tratamento de uma sociedade médica, ela não vai incluir essa barreira de custo. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Ela vai apenas incluir a avaliação de eficácia e de segurança dessas tecnologias para criar esse guideline. Quando a gente olha para os sistemas de saúde, obrigatoriamente a gente incluiu essa barreira econômica. E aí vem toda essa discussão de eficiência e de sustentabilidade do sistema. Então, essa organização, né, dos protocolos de tratamento, das diretrizes de tratamento, elas acabam se diferindo exatamente por isso. Porque algumas tecnologias não são consideradas custo-efetivas ou não têm um perfil de eficácia que justifique o custo incremental que ela se propõe de acordo com os tomadores de decisão, de acordo com os gestores, e com isso elas não são incluídas. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que o que difere é exatamente essa barreira econômica, né? Então, é por isso que a gente tem que desenvolver toda essa análise de ATS para que a gente consiga incorporar essas tecnologias dentro dos sistemas. Mas eu acho que é importante, né, a gente ter um conhecimento, e aí esses estudos eles são muito legais nesse sentido, para que a gente consiga até argumentar com os gestores esses gaps que existem. Então, para a saúde suplementar, eu não me recordo de nenhum estudo como esse, mas para o SUS eu sei que existem já materiais que mostram exatamente essa diferença de tratamento. Até para a gente ter no SUS o que já tem na saúde suplementar, a gente poder mostrar também a diferença que tem para a mesma população, né, Laura? No sentido, também são brasileiros, né, que têm acessos diferentes, aí, distintos às tecnologias, isso? E isso não só para tratamento, né? Eu acho que a gente fala do cuidado como um todo, então, medicamentos ali que vão fazer gerenciamento de eventos adversos, testes diagnósticos que auxiliam nesse processo da medicina de precisão, porque hoje um debate que a gente tem em ATS também existem tecnologias que elas agregam mais tecnologias. Então, para eu poder usar esse determinado medicamento, eu preciso de um teste que mostre que eu tenho uma determinada mutação, e esse teste hoje não está disponível nem no SUS, nem na saúde suplementar. Então, assim, eu acho que talvez essa linha de cuidado, né, ela seja uma linha de cuidado e não fale só do tratamento. A gente também tem esses gaps relacionados ao diagnóstico que vão permitir que a gente tenha, então, um tratamento que seja mais efetivo, e o tempo, né, das coisas. Quanto tempo um paciente leva para usar o mesmo medicamento dentro do SUS e da saúde suplementar? E o quanto isso vai impactar na progressão da doença dele e até na quantidade de alternativas de tratamento disponíveis que ele vai ter naquele momento. Né? Se ele for diagnosticado com um determinado tempo, ele vai ter uma doença que vai ter mais alternativas de tratamento e mais chances do que talvez se ele tiver que esperar muito tempo para conseguir fazer, né, aquele exame, e aí chegar já com alternativas reduzidas ou que não estão incorporadas. Então, isso também é um ponto bastante importante. Perfeito. Laura, queria te agradecer muito a tua presença, te parabenizar pelo trabalho. É um trabalho que faz um impacto enorme na vida dos pacientes, né? Traz muitos benefícios aí para quem enfrenta o câncer e outras doenças raras também. Te agradecer pela participação, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra falar para os pacientes, né? Afinal de contas, é um debate que a gente traz sempre, como é que a gente coloca o paciente no centro desse cuidado e como é que as nossas decisões e todo esse processo técnico-científico que a gente desenvolve seja justamente direcionado para melhorar a vida das pessoas e para garantir que o paciente, né, certo, tem um tratamento certo na hora certa, que eu acho que isso é o mais importante sempre. Então, queria agradecer o convite e parabenizar por esse espaço em que a gente possa discutir a ATS. Obrigada. Muito obrigada. A gente fica por aqui e eu espero vocês no próximo episódio.